Mais uma vez, saudando a todas e todos do Brasil e do mundo que acompanham o programa Espiritualidade e Nação, dessa rede poderosa, nova, bonita, ousada, chamada Instituto Conhecimento Liberta. É considerado um órgão de comunicação de maior credibilidade no Brasil. Isso é algo assim inusitado, nos deixa felizes, nos enche de alegria. A temática de hoje é uma temática muito potente também. Espiritualidade e a economia de Francisco e Clara. Como vocês sabem, é uma temática introduzida no mundo, não na Igreja Católica. A Igreja Católica está contida no mundo. É uma temática do Papa Francisco introduzida ao mundo, oferecida ao mundo. E que agora a gente está retomando para não deixar esfriar, inclusive a minha percepção nesse ponto aí, e portanto, para não deixar esfriar, contamos com a participação da Pop TV do Rio Grande do Sul, que transmite pelo canal 23.1 e também ela transmite em Sobradinho no canal 45.1. Bem como vários outros órgãos que retransmitem nosso programa pelo Brasil afora, levando espiritualidade na nação. O convidado de hoje é o nosso querido irmão Eduardo Brasileiro. Cadê o Eduardo? Bem-vindo, Eduardo. O Eduardo é um educador popular, doutorando em sociologia, articulador no Brasil da economia de Francisco e Clara, escritor. Recentemente publicou o livro Outra Economia é Possível, a proposta de Francisco. Meu querido irmão Eduardo Brasileiro, sauda aí o seu povo. Querido Frei Davi, queridos amigos e amigas deste importante espaço, Espiritualidade na Ação. É uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, e eu acho que sempre é tempo para colocarmos a centralidade da economia na vida da gente e qual o papel da nossa fé, da nossa espiritualidade ao propor um modelo mais justo. Então é uma alegria estar aqui conversando com você sobre isso. Exatamente, ainda mais agora que o mundo inteiro discute economia e com taxações injustas do imperador do mundo, o Trump, é mais necessário o debate da economia de Francisco. Para quem não sabe, para situar os nossos queridos seguidores, e aí, já falo para vocês, você seguidor, você seguidora, dê seu like, envie para todas as suas redes de WhatsApp para aumentar o número de pessoas que já é grande, mas aumentar mais ainda os nossos irmãos seguidores do programa Espiritualidade e Nação. Bom, contextualizando, é importante vocês saberem. A economia de Francisco e Clara é um movimento que surgiu a partir do chamado do querido irmão Papa Francisco em 2019, convidando jovens de diversas áreas a repensar a economia e construir um novo modelo econômico para o mundo. Olha que ousadia. A Educafro mandou 5 jovens economistas para esse encontro lá na Itália, lá em Assis, onde nasceu o nosso querido São Francisco de Assis. A proposta é buscar uma transformação da economia atual, que é muito injusta, muito concentrada nos ricos, dando as costas para os pobres, tornando-a mais justa, sustentável, inclusiva. É uma economia que está muito mais ligada aos 99% do que a 1%. É um movimento que envolve jovens de todo o mundo, inclui o Brasil, e propõe uma economia baseada em princípios como solidariedade, cuidado com a casa comum, o planeta, e atenção aos mais vulneráveis. Meu querido irmão Eduardo, bem-vindo, portanto, e vamos começar com uma reflexão bíblica. É uma reflexão que eu gosto demais,
saída em Mateus. Em verdade vos digo que todas as vezes que o fizestes a cada um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Portanto, eu quero comunicar a vocês que este versículo bíblico está em sintonia plena com o projeto que é o movimento já há alguns anos, chamado Economia de Francisco. Querido irmão Eduardo, você é um dos articuladores desse movimento aqui no país. De que forma a Economia de Francisco e Clara propõe transformar a economia brasileira? Qual é o papel da espiritualidade, na sua opinião, na economia? Perfeito, Frei Davi. Fico muito feliz por essa sua introdução, que já dá todo o horizonte do surgimento deste movimento proposto pelo Papa Francisco. No ano de 2019, quando o Papa Francisco fez o convite para discutir esse tema, jovens, empresários, empresárias, empreendedores, estudantes, gente da universidade, pastorais, movimentos populares, ou seja, o Papa Francisco chamou muita gente para conversar sobre esse tema. O Papa Francisco colocou aí a perspectiva de que ele queria que nós construíssemos um pacto para transformar a economia que está hoje causando morte, causando a depredação do meio ambiente, dos ecossistemas, causando a constante condenação das periferias, das pessoas pretas, das juventudes, das mulheres, dos povos originários, ou seja, a condenação a viver empobrecido e excluído, e até inclusive matáveis, né? Populações matáveis por este modelo econômico. Então, ele chama a gente para construir uma resposta para este caminho, um caminho de alternativa ao modelo capitalista. E aí, nesse sentido, acho que vale muito a pena a gente pensar que a economia de Francisco e Clara, eu vou explicar um pouco do nome, mas só quero dizer para vocês, ela tem duas dimensões centrais. A primeira é retomar e reorganizar a esperança. A esperança de que é possível acreditar que outro modelo econômico pode existir. Ou melhor, outros modelos econômicos podem existir. Porque nós fomos hegemonizados pelo capitalismo, e essa hegemonia do capitalismo no mundo é uma forma de estruturar um sistema de escravidão, de dependência, de exclusão. Então, é um modus operandi. Por isso que a gente tem hoje esse símbolo aí com o governo dos Estados Unidos como símbolo do império capitalista, querendo mostrar sua força diante das outras potências que se rebelam e que mostram que pode existir um mundo multipolar e não um mundo unipolar, que é o que os Estados Unidos desejam, ou seja, governar a todos pelo medo e impondo a sua economia em todo o mundo. Nós podemos construir outras economias, que as periferias, que as comunidades compreendam como construir uma economia local, territorial, de pequena escala, mas que as pessoas possam construir vida. Então, a economia de Francisco Clara tem essa dimensão da esperança, num mundo que se perde a esperança e que não se acredita que é possível romper. E o segundo é um processo de uma educação popular da economia. Que as pessoas entendam que economia não é só assunto de economista, que a economia não é assunto de banco, de mercado financeiro, mas que a economia é um assunto de toda a sociedade e que nós, como produtores da economia, porque todo mundo aqui consome, produz, todo mundo tem seu negócio, tem lógicas financeiras que organizam a nossa vida, todos nós podemos ter uma economia voltada para o conjunto da sociedade, para o conjunto dos nossos interesses, que hoje não estão servindo a todos, porque nós temos uma interferência muito grande. Frei Davi sabe disso e comenta aqui com vocês em muitos momentos. Muito grande a influência dos grandes bilionários deste mundo que asfixiam o sistema econômico, ou seja, tiram o ar daquilo que poderia oxigenar para todas as pessoas e para todas as vidas. Então, o pacto da economia de Francisco e Clara é um pacto para nós construirmos uma outra economia. E aí vem essa inspiração desses jovens que há 800 anos atrás fundaram essa fraternidade imensa que existe no mundo e que Frei Davi é um dos seus membros diletos, que é os franciscanos, as clarissas. E daí vem esse movimento, São Francisco, Santa Clara,
no seu tempo, conseguiram construir uma relação de fraternidade e uma relação de cuidado da casa comum. E aí está o cerne do que nós podemos sonhar hoje para a economia. Fraternidade entre todos e cuidado da casa comum. Como construir isso? Isso é um caminho. E aí a espiritualidade pode apontar este caminho no desejo de construir, por exemplo, na economia do evangelho, que todos estejam sempre saciados. Eduardo, olha só, os jovens que estiveram no encontro com o Papa Francisco em Assis, e eu também, e várias outras pessoas, estamos preocupados porque nós imaginávamos que o novo Papa, o Papa Leão, fosse abraçar de cheio o projeto, o movimento Economia de Francisco e impulsionar isso no mundo inteiro, porque afinal cresce essa briga entre quem vai ser o dono do mundo financeiramente. Continua os Estados Unidos ou a China vai assumir ser dono do mundo? E a economia de Francisco e Clara, ela vem para questionar esse domínio monodomínio e propor a pluralidade, a diversidade de economias. Eu esperava que o Papa Leão fosse ser um elemento forte nessa disputa entre China, ou melhor, entre Estados Unidos e China. Mas ele está muito gelado. É uma estratégia dele ou como é que você vê isso daí? Pois é, Frei Davi, eu estou dando a oportunidade de esperar que ele está se ajeitando. São muitos elementos que organizam o papado, não é? O senhor sabe mais do que eu sobre isso. E aí, de fato, eu acho que vale a pena nós esperarmos que vai haver um encontro global da economia de Francisco e Clara em Assis, não, perdão, em Roma, lá na cidade, lá em Castel Gandolfo, onde Leão está por esses dias, esse encontro sobre a economia de Francisco e Clara. Então, ali poderemos escutar o que Papa Leão está propondo para a economia de Francisco e Clara. Se ele não disser algo, se ele não seguir a mesma toada, é algo de se preocupar. Mas se ele der continuidade, eu acho que as estruturas estão bem colocadas pelo Papa Francisco. O Papa Francisco fez, no ano passado, criou a Fundação de Direito Civil, Economia de Francisco. Essa fundação é para que o processo continue, mesmo que ele partisse, como ocorreu, e que o movimento estivesse no mundo. No Brasil, nós construímos uma articulação chamada Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara. Somos dezenas de jovens, centenas de pessoas do Brasil inteiro, de pastorais, de movimentos, que estão construindo essa agenda de um movimento popular da economia de Francisco e Clara. E aí, com isso, nós estamos até apontando um encontro que realizaremos de 11 a 14 de setembro, lá na cidade de Recife, na Universidade Católica de Pernambuco, para debater o tema: a economia pode ser justa para todas as vidas? Esse é o nosso desejo de debater. E chamaremos, inclusive está o cartaz aí para vocês conhecerem, e convidar a quem tiver oportunidade de estar conosco em Recife nesse período. Vamos ter hospedagem, alimentação, as pessoas só precisam garantir aí talvez o seu transporte, buscar apoio para o transporte, mas esse encontro tem como perspectiva reunir este movimento no Brasil e nós dizermos ao mundo, dizermos ao Papa Leão o quanto o Brasil aqui está contribuindo na proposta de uma outra economia. Mas eu vejo que a nível global nós estamos em um momento muito complexo, porque de fato há uma sanha dos Estados Unidos de retomar o seu protagonismo na economia mundial, que na verdade é um grito dos desesperados, e a gente precisa construir um bloco multipolar, que é aí que nós estamos vendo os BRICS primeirando isso, precisam ter a característica do respeito à transição, à transformação ecológica, ou seja, que seja uma transição econômica para um modelo de autogestão, de soberania dos países, mas que também seja uma transição de modelo capitalista. Que a gente possa construir modelos econômicos territoriais. E aí eu acho que reside o maior desafio, que nós entendemos economias de modo nacional, né? E nós não olhamos para a diversidade regional das periferias, dos países, até inclusive das nossas pequenas cidades. É preciso integrar a relação e repensar a arquitetura econômica do país e do mundo, né? E eu acho que nisso a gente só sai mais fortalecido
quando muitas nações retomam o seu lugar de protagonismo no mundo. Eu te pergunto, você se referiu ao fato positivo que o Papa Leão já convocou o encontro mundial da economia de Francisco para o Castel Gandolfo, em Roma. Qual é a data precisa desse encontro em Roma? Vai ser 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Perdão. Então serão nessas 3 datas. 3 dias. Excelente, excelente. E, logicamente, né, para alguém pensa em participar desse encontro com o Papa, ele terá que primeiro obrigatoriamente participar da versão brasileira, que vai ser em Recife. É isso mesmo ou você tem outra orientação? Se alguém quer participar desse encontro com o Papa, lá em Castel Gandolfo, sobre economia de Francisco e Clara, obrigatoriamente ele terá que participar primeiro da versão brasileira. Você confirma isso? Obrigatoriamente não, né? É possível que as pessoas possam se inscrever e tentar participar por fora da articulação brasileira, que é o hub da economia de Francisco aqui no Brasil, um dos hubs. Mas eu acho que vale muito a pena se integrar territorialmente. Ou seja, se a gente quer levar as discussões para Roma, naquele encontro entre diversas culturas, em diversas perspectivas econômicas, é preciso se integrar neste movimento aqui no Brasil. E a articulação, ela pretende reunir essas discussões do campo de como nós estamos vivendo a economia atual, quais são os desafios no campo do governo, no campo das empresas, no campo das comunidades, das prefeituras, do poder legislativo, como nós estamos vendo o papel das religiões na mudança de uma economia, na reafirmação dessa economia da morte que vivemos, e quais são as políticas públicas que queremos fazer relevo, ou seja, dar destaque para que as pessoas conheçam o papel que tem transformador dessas tecnologias comunitárias, né, uma tecnociência solidária que constrói nas comunidades alternativas a esse modelo capitalista. E elas exigem, né, o nosso Brasil tem muitas experiências ricas. Então, o convite, né, Frei Davi, é que participem em Recife e possam, junto conosco, ir a Roma para nós levarmos essas discussões para o coração do Papa Leão, para que ele também fortaleça o seu discurso e a sua eloquência em denunciar esse sistema de morte e unifique a sociedade num grito para a superação desse sistema de morte que é o capitalismo. De que forma, na sua opinião, o conjunto do movimento Francisco e Clara Economia, que está no Brasil, pensa em atacar o problema da desigualdade social, da desigualdade racial, da desigualdade de oportunidade para os mais quebrados? Pois é, Frei Davi, nós temos muitos dados que mostram isso, mas não chega no coração da população brasileira o quanto nós temos em nossas mãos a capacidade de mudar este modelo econômico. Nós temos desenvolvido, na articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, o projeto Casas de Francisco e Clara, que é um projeto territorial, então a gente está convidando pessoas com suas comunidades, com sua pastoral, com seu movimento, a reunir um espaço que possa ser chamado de uma Casa de Francisco e Clara. E nesse espaço, reunir as experiências de outras economias no diálogo com a comunidade local. Então, por exemplo, em Florianópolis, em Campinas, na Baixada Santista, em Porto Alegre, em Brasília, em Belo Horizonte, em Campina Grande, agora em Recife, nós estamos vendo surgir um espaço referencial para que se discuta, olha, e se a gente quiser gerar uma renda numa perspectiva de solidariedade que supere a perspectiva do empreendedorismo individual, predatório, mas que sejam empreendedores de uma economia nova, solidária. E aí nós estamos promovendo uma oficina de como desenvolve economia solidária e vendo como a economia ali local pode se adequar a um projeto de uma economia solidária, apresentando para a comunidade o que é o cooperativismo, como o associativismo avança sobre a sociedade como uma resposta a essa crise do individualismo. Nós também estamos desenvolvendo, em algumas casas de Francisco e Clara, as experiências da agroecologia, que é algo muito estratégico na discussão de transição de modelo econômico.
Primeiro, porque pensa a alimentação algo central na lógica econômica e na lógica das comunidades de serem e de existirem. A gente vem comendo podemos dizer, muito veneno. Nós queremos alimento de verdade. Então, como as comunidades podem criar nos seus bairros cinturões verdes, agroecológicos, onde as pessoas têm contato com comida de saudável em escala curta, ou seja, perto de suas comunidades, e que possam desenvolver nessas comunidades um lastro de uma economia que gera renda e que gera também uma alimentação saudável, agroecologia, portanto. Estamos debatendo a retomada de um amplo movimento no Brasil pelo orçamento participativo deliberativo, algo que se arrefeceu nos últimos anos, com muita força, porque as elites políticas da extrema-direita tomam as prefeituras, tomam os governos, mas não dão ao povo a determinação de poder pensar o seu orçamento, e aí com isso a gente vê que essa escalada do orçamento secreto, desse grande arcabouço fiscal que assola o país, é fruto de uma economia dessas elites políticas que roubam do povo o protagonismo na decisão econômica, por isso o orçamento participativo, e também outras experiências que a gente vê de construção de autonomia política da comunidade, ou seja, entender o modelo econômico, se organizar economicamente para isso. Mas tudo isso alimentado pela mística. O que é a mística, né? Não é um ato de oração, não é um ato de reflexão. A mística é um tecido em que todo mundo se envolve numa mesma crença e mobiliza-se uma força comum em prol do bem comum, ou em prol do bem viver. Então, nós temos feito esse cenário de ações para que a gente mobilize a juventude, sobretudo juventude nas periferias, mulheres, comunidades que possam estar conosco contribuindo isso. E nós temos feito um diálogo muito bacana com essas juventudes. Tanto que o Papa Francisco, né, Frei Davi, sonhava muito que as juventudes somassem com muita força esse movimento. E é isso que a gente tem tentado fazer. Olha só, Eduardo, nosso tempo está acabando, mas antes eu quero pedir mais uma vez, todas e todos que estão acompanhando o programa, dê seu like, envie para seus grupos de WhatsApp, todas as suas redes sociais, o link desse programa, para que possamos potencializar esse debate. Economia de Francisco e Clara é algo provocador para o mundo, especialmente agora, para quebrar esse clima entre Estados Unidos e China, que são duas economias que querem dominar o mundo. Nós queremos uma economia que seja compromissada e venha a partir dos pobres. E para você que quer construir esse mundo novo, nada melhor do que você conhecer de perto o ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Nós temos mais de 300 cursos. Com professores de altíssimo nível, de conscientização de cada um de vocês, de cada um de nós, sobre como ajudar a construir um mundo melhor. Basta você clicar aqui no link e você se associar. Você dá uma contribuição simbólica, tem acesso aos 300 cursos por muito tempo, e você também pode e deve fazer a opção de ser um associado solidário, porque como associado solidário, você paga um pouquinho de nada a mais e ajuda a todos os movimentos sociais a darem bolsas de estudo para seus membros serem participantes ativos e possam se beneficiar dos custos do ICL. Então eu conto com todos vocês que estão aqui assistindo esse programa. Vocês vão entrar no icl.com.br, vão se associar, fazer sua contribuição simbólica e dar um pouco a mais. Fazer a opção do plano 2. E assim você está ajudando ao ICL a dar uma bolsa de estudo para um jovem pobre que trabalha, que está em uma das associações de movimentos sociais ligado ao ICL. Né? O ICL é esse movimento articulador que agora está levantando com muita garra o movimento que já está balançando o Brasil, chamado de Somos 99%. Não aceitamos que 1% massacra, domine toda a economia contra 99%. 1% dos brasileiros
são os poderosos que acumulam dinheiro, acumulam poder e acumulam massacre e humilhação. Nós queremos mudar essa relação. A economia de Francisco e Clara é uma tentativa de trabalhar isso, e eu preciso do seu engajamento nesse movimento para fazer essa virada. Eduardo, dê sua mensagem final, que nosso horário estourou, bem rapidinho, para a gente concluir o nosso programa. Meus queridos amigos e amigas, que vocês possam ser continuadores da construção de uma outra economia. O canal Instituto Conhecimento Liberta, o ICL, a Espiritualidade Nação, mostra para a gente que é preciso crer, mas construir cotidianamente uma outra economia. Então reúna sua comunidade, reúna seu grupo, conheça a economia de Francisco e Clara e juntos vamos construindo processos territoriais que mostrem a nível global que a esperança está viva no nosso povo e que a gente pode ter outras economias no nosso construção do bem viver. Muito obrigado, Frei Davi. Muito obrigado a todos. Excelente. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai querido, porque o Papa Francisco passou entre nós fazendo bem. Ele propôs um mundo melhor, onde a economia não fosse torturadora, exploradora e um instrumento dos poderosos para massacrar os pequenos. Pai, ajude ao Papa Leão para que ele não só abrace a economia de Francisco, mas que ele a amplie, a potencialize e torne, sim, um projeto para balançar positivamente a sociedade para melhor. Nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma, eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá!